Tá virando costume o telefone parar, mas não tem importância, no título do vídeo eu coloco parte 1 e parte 2, como eu sempre faço. Vamos aqui pra área lateral. A área lateral, como eu tava falando, não sei se pegou, é a área compreendida desse... Não sei qual é o nome disso. Desse triângulo da base chata, basicamente. Calcular a área dele. Lá em matemática, quando nós estávamos trabalhando com áreas de figura, a gente aprendeu a calcular o setor da área de uma circunferência. Vou só relembrar aqui pra vocês, mas agora o raio dessa circunferência grandona vai ser a geratriz da pirâmide. É só isso que a gente vai fazer. Eu não tô olhando pra câmera, por quê? Porque eu tô caçando a caneta verde. Não é a preta que eu tava usando? Tá aqui. Olha aqui pra mim, Chu, presta atenção. A área lateral, ela tá pro perímetro pro tamanho do arco que forma o setor da área lateral. Assim como a área de toda essa circunferência daqui tá pro arco dela. E o arco da área, o arco da circunferência inteira, é o perímetro da circunferência, que é 2πr. Mas Pedro, por que aqui tá G? Porque o raio daquela circunferência grandona vai ser a geratriz da pirâmide. Então essa aqui é a regra de três que a gente faz. Então vamos calcular essa área lateral aqui, ó. A área lateral então vai ser a multiplicação desses dois caras. Olha só aqui pra mim, show. PG ao quadrado vezes 2πr dividido por 2pg. Olha só pra mim, show. 2π com 2π. Você concorda comigo que esse g ao quadrado é como se fosse outro g aqui? Concorda? P, G, G. P, G ao quadrado. Cadê o ao quadrado? Ah, tá. Concorda? Concordou? Então eu posso cortar esse doisinho com esse G daqui. Ah, tá. Aí você cortou um G. Nossa, pode fazer isso? Pode. PGG dividido por G. Cortei. Se ali porventura fosse PG ao cubo, quando eu cortasse ele com G, ele viraria 2. Só pra, né, deixar atenuado. Então a área lateral, ela vai ser PGR. PGR. Correto? Uma vez que, olha pra mim, uma vez que a área total é a área lateral vezes a área da base, olha só como que vai ser a área da base, a área total. πgr, correto? Correto ou não correto? Mais, é área, Pedrão, πr ao quadrado. É uma resposta boa? Pergunta pra mim. É. O que a gente pode fazer com esse cara daqui? A gente pode colocar πr em evidência. De novo, esse cara daqui, ó, é como se eu tivesse um R aqui. Correto? Deixa eu cortar esse 2 aqui, é como se eu tivesse um R aqui. Aí eu te pergunto, para que πr se transforme em πgr, eu tenho que multiplicar ele por quê? Por g. E que πr se transforme em r ao quadrado, eu tenho que multiplicar ele por quê? Por r. Essa daqui é uma fórmula boa. É uma fórmula boa. Você lembra qual era o volume do cilindro? Minto, você lembra qual que era o volume do prisma? Do prisma. Área da base vezes a altura. Lembrou? Você lembra qual que era a área da pirâmide? 1/3 da área do prisma. De mesma base. Era base vezes altura, dividido por 3, lembra? Aí eu vou te perguntar de novo. Você lembra qual que era a área do cilindro? A área do cilindro era
πr ao quadrado, vezes o quê? Vezes a altura. A área da base, vezes a altura. E qual que vai ser a área do cone? Isso daqui dividido por 3. Mesma coisa. Eu falei que se eu não for gastar saliva. Entendeu? Aqui, ó. 2 atividades, conceitual 1 e conceitual 2, pra gente matar esse vídeo. Faz cara feia pra mim não. Conceitual 1 tá pedindo pra gente calcular a área lateral. Pra gente calcular a área lateral de um cone que tem altura 8 e raio da base 6. Aí eu te pergunto, Chu, pra gente calcular a área lateral, a gente precisa de quê? Cadê a fórmula da área lateral? A gente precisa Igual a... do π, a gente já sabe. A gente precisa da geratriz, a gente precisa do raio. O raio eu já tenho. A geratriz não. Como que a gente vai achar essa geratriz aqui? Eu sei que esse cara forma um ângulo de 40 graus. E esse cara... E esse cara, eu vou até colocar aqui, ó, de 90. E eles vão projetar um triângulo retângulo. Se esse cara tem 6, esse cara tem 8, esse cara tem quanto? Não sabe? De cabeça? Se esse cara tivesse 3 e esse cara tivesse 4, esse cara teria quanto? 5. Você lembra disso? Fala, eu lembro disso. O triângulo 3, 4, 5. Se eu tenho um triângulo de catetos 3 e 4, a hipotenusa tem que ser 5. Eu já falei isso com você diversas vezes. Enfim, fala assim, lembra? Só para as crianças lembrar também. Lembro. 6 é o dobro de 3. 8 é o dobro de 4. Então aqui só pode ser o dobro de 5, que vai ser 10. Como que a gente sabe que é o... Ah, aquilo ali é um 8, né? Meu Deus, parece um G. Então vamos achar essa geração aqui? G. Fala, vamos, Pedro. Calcula normalzão. Tá, calculei. G ao quadrado vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. G ao quadrado vai ser 64 Vai ser 10. mais 30. Já viu que é 10? Hã? G ao quadrado vai ser 100. G vai ser raiz de 100. G vai ser 10. Fala assim, Pedro, faça isso de uma forma mais difícil, porém menor. Fala. Mais difícil pra mim. Fala, faz, Pedro. Faz, por favor. Vocês conseguem multiplicar essa fórmula do triângulo de Pitágoras desse jeito, assim, ó? Não? Já aqui, ó. Agora desenvolve. Não tem esse 2 aqui? Esse 2 vai passar pra lá como? Colocando tudo sobre a raiz quadrada. G vai ser 64 mais 36. Opa, 100. Opa, tudo bom? Não. Raiz quadrada, querido. 10, né? Só pra gastar tempo. Tá nítido? Tá viável? Hã? Achei a geratriz. Agora eu consigo achar a área lateral. A área lateral Pi. vai ser π, a geratriz, que é 10, vezes 6. 60π é uma resposta boa? É. A não ser que a questão fale, dado π igual a 3. Dado π igual a 3,14. Se a questão for aberta, ou se tiver no gabarito em função de π, deixa assim. É uma resposta boa, eu vou aceitar. Tá bom? Vamos calcular o volume? Fala, vamos. Tá bom. Minto, vamos calcular a área total desse cara. O que você não tá pedindo? Área total. Vou usar essa fórmula aqui. Vai ser 6π. Vê se você concorda comigo. 6π
que multiplica 8π. Minto. Que multiplica 8 mais 6. 8 mais 6 é? Faz aí pra mim. 10, 14. Vezes 14. Quanto que é 6 vezes 14? 8. 84. Top? Top. Volume, vamos? Uhum. 6 ao quadrado, a raiz, vezes π fez a altura que é 8. Dividido por quê? Dividido por 3. Fazer de preto. 36 vezes 8. Concorda comigo que é 36 vezes 8? Uhum. Que é 36. 36 eu divido por 3, não divido? Vai dar 12. Então, cortei. 12. 12 vezes 8, que eu vou fazer agora. Será que eles estão entendendo o que eu tô fazendo? Porque eu tô brincando aqui na nossa aula. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 96. 96π. Entendeu? Eles entenderam? Não sei. Então, Deve ter entendido. 36 vezes 8 dividido por 3. Se você não quiser cortar, faça passo a passo. Área do prisma, área do cilindro é πr ao quadrado. Tá bom? Vou falar de novo. A área do prisma é πr ao quadrado. É a área da base vezes a altura. A área do cone é o mesmo πr ao quadrado dividido por 3. Você vai ter que acertar essa questão de cara. A questão tem uma torneira aqui em cima e esse cara aqui tá virado de cabeça pra baixo. Eu escrevi esse cara de cabeça pra baixo. Agora que eu tô lembrando que eu desenhei. Aí tem uma torneira aqui e uma torneira aqui. Falando que... Aí a questão fala que essa torneira demora para encher um tanque de forma cilíndrica de altura H e raio R em 2 horas e meia. Vou colocar aqui. Em 2 horas e meia para encher. Quanto tempo essa mesma torneira levaria para encher um cilindro, um tanque de forma cônica com a mesma altura H e com o mesmo raio R? Vai estar lá 1 hora, 1 hora e meia, 50 minutos, ao mesmo tempo? Você tem que saber fazer isso. Você tem que saber fazer essa conta. Só vou te falar aqui, quantos minutos é 1 hora? Primeira coisa que eu quero te falar. 1 hora é 60, 2 horas é 120. 120 mais os 30 minutinhos são 150. Show. Ele demora 150 minutos para encher esse tanque daqui. Quantos minutos ela vai demorar para encher esse? Fazer? Não tem porquê se a gente errar essa conta. Qual que é o volume desse cara aqui? πr ao quadrado. πrh. É a base vezes a altura. Ah, E qual que é o volume desse cara? πrh dividido por 3. Aí eu vou te perguntar, o volume deles são o mesmo? Não. O volume desse cara é 3 vezes maior do que esse? É. Desse cara Não. daqui é 3 vezes maior? Desse? O volume do cone é 3 vezes maior do que o volume do cilindro? Não. O volume É? do volume do... Tô perguntando, sim ou não? Não sei. Ó, o volume, πrh. πr ao quadrado h. Aham. Volume desse cara, πr ao quadrado h dividido por 3. É 3 vezes maior? Isso é maior. Menor. Menor, então. Beleza. Então, se a torneira enche em 150 minutos o cilindro, quanto tempo ela vai demorar para encher o cone que tem um volume 3 vezes menor? A terça parte de 150. Então, entendeu? Então quantos minutos que ela vai encher o cone? 50 dividido por 3. Que é quanto? 50 minutos. Ó, tudo tem limites. O que você achou dessa questão? É uma questão da UERJ. Se eu não me engano, eu vou colocar a apostila dele.
Tô falando que eu acho porque isso aqui é a cara da UERJ. A UERJ, ela vai te cobrar o volume do cone. Ela vai fazer essa brincadeira com você. Ela vai. Ela vai te falar, se eu tenho 300 metros cúbicos de areia dentro de um tanque que é no formato de cilindro, quanto eu vou ter em um cone? Ela vai te cobrar que você saiba identificar a diferença entre essas duas fórmulas. Não tenha dúvidas, tá bom? Eu tô fazendo isso no 2º ano, né? Por que eu tô falando de UERJ pra eles? Ano que vem tem UERJ. Beijos.